Olá pessoal, sou o Gustavo e agora vamos analisar aqui o modelo matemático de programação linear nesse exercício da definição da contratação de comissários de voo a cada um dos meses. Então vamos recapitular aqui algumas coisas interessantes. Inicialmente, quais são os nossos parâmetros do modelo? Lembrando que parâmetros do modelo é referente a tudo aquilo que nós conhecemos como dados para a resolução. E o que nós temos de dados para a resolução aqui desse caso é qual que é a demanda de comissários hora-voo em cada um dos meses. Nós temos lá que para o mês de janeiro são necessárias 8.000 horas de voo de comissários, para o mês de fevereiro 9.000, março 7.000, abril 10.000, maio 9.000 e junho 11.000, que são esses valores que aparecem aqui. Então, isso daqui, esses valores que nós temos, são esses parâmetros aqui, valores de parâmetros da demanda de comissários hora voo em cada um dos meses. Além disso, nós temos aqui o nosso número inicial de comissários. É dito lá que em janeiro nós temos 60 comissários. E este valor de 60 aparecerá aqui lá na frente no nosso modelo matemático. Então temos aqui essa parte aqui do número inicial de comissários. Da mesma forma, nós temos aqui a informação desse número de horas de voo de cada comissário por mês, ou seja, quantas horas fica em voo um comissário a cada um dos meses. E este valor, que é o 150, ele aparecerá aqui em todas essas nossas primeiras restrições. Da mesma forma, também tem qual que é o número de horas de supervisão para cada comissário contratado a cada um dos meses, que é de 100 horas que nós precisamos. Esses dados aparecem aqui. Percentual aproximado de demissão em cada um dos meses, que é de 10%. E esse 10%, ele aparece aqui neste nosso grupo de restrições. Da mesma forma, temos também qual que é o custo mensal de um comissário experiente. E esse valor é de R$6.000, que aparece aqui na nossa função objetivo. E temos também o custo mensal de comissário em treinamento, que é de R$3.600. E este valor também aparece aqui na função objetivo. Então, o que nós vemos é que todos esses parâmetros que são de interesse para a resolução do modelo, em algum lugar eles aparecerão no modelo matemático, seja na função objetivo ou seja no conjunto de restrições. E da mesma forma, nós temos aqui essas nossas variáveis de decisão, que eu já vou explicar com detalhes, que aparecerão também, tanto na função objetivo como nas nossas restrições. Então, isso aqui foi só uma capitulada de forma geral de como que as coisas acabam aparecendo no modelo, e agora vamos com o detalhe mesmo de como que esse modelo daqui foi construído. Então, deixa eu apagar todo esse esboço inicial que eu fiz aqui, que foi mais a título de informação ali, para verificar que tudo que nós temos como parâmetro em algum lugar aparecerá no modelo matemático. Agora vamos aqui ao que nos interessa de fato na formulação, que é a primeira coisa, a definição das nossas variáveis de decisão. Nós temos aqui dois tipos de decisão. Um deles que é referente à quantidade de comissários que nós iremos realizar a contratação a cada um dos meses. Então, XI representa a quantidade de comissários a contratar no mês I. E da mesma forma, temos uma outra decisão
que representamos aqui pela variável YI, que é a quantidade verdadeira de comissários ao final do mês I. Lembrando lá na própria formulação que nós fizemos no Excel, que nós precisamos criar essa variável para indicar a quantidade verdadeira, porque nós temos como informação que aproximadamente 10% dos funcionários pedem demissão ao final de cada um dos meses. Se nós pegamos um mês, por exemplo, que nós tenhamos 63 comissários, então aproximadamente 6,3 deles pedirão demissão. E nós não podemos ter exatamente 6,3 que peçam demissão, porque dessa forma nós ficaríamos com 63 menos 6,3, o que seria 56,7 comissários. Nós não podemos ter uma parte do comissário, não é possível ter 0,7 comissários. Então, o que nós vamos ter que fazer é que este valor aqui não poderá ser 56,7. E a quantidade verdadeira de comissários ao final do mês é uma variável que vai indicar que este valor aqui tem que ser um valor inteiro. Tá? Então, vamos relacionar que a partir disso temos que definir uma quantidade que é inteira em número de comissários ao final de cada um dos meses. Então, deixa eu apagar essa parte aqui de rascunho também e vamos lá para o nosso modelo matemático em si. Na função objetivo, nós temos que x1 representa lá a quantidade de comissários que é contratada no mês I, x2 que é contratado no mês 2, e assim nós temos para cada um dos meses a quantidade que é contratada. Quando um funcionário, um comissário novo é contratado, ele fica um mês em treinamento. E esse custo para a empresa deste primeiro mês é de R$ 3.600. Como se ele tivesse ali um salário mais baixo nesse período, fosse ali um período de teste, num contrato específico, que ele ficasse não trabalhando integralmente, mas nesse período recebendo ali R$ 3.600 durante essa capacitação. Então nós teríamos ali que, referente aos funcionários contratados em cada um dos meses, a nossa função objetivo seria 3.600 vezes x1, mais 3.600 vezes x2, até lá mais 3.600 vezes x6. Como 3.600 aparece em cada uma dessas expressões, em cada um dos termos, nós podemos pegar, colocar o 3.600 em evidência e fica dessa forma. 3.600 que multiplica x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. Igual esse primeira parte aqui da nossa função objetivo. Ideia bem similar vale quando nós pensamos no custo da quantidade verdadeira de comissários em cada um dos meses. Nós teríamos aqui da mesma forma 6.000 vezes y1 representaria o custo desses comissários que são experientes, ao final do mês 1. Da mesma forma, teríamos aqui mais 6.000 vezes y2 e aqui teríamos o custo do mês 2. A mesma coisa até lá o mês 6, em que chegaríamos com 6.000 vezes y6. Colocando 6.000 em evidência, da mesma forma que ali anteriormente com 3.600, nós chegamos aqui nessa expressão de 6.000 que multiplica o y1 mais y2 mais y3 mais y4 mais y5 mais y6. E essa é a nossa função objetivo. Nós queremos minimizar esse custo total com mão de obra. Agora, vamos analisar a primeira restrição, que é referente a quantas horas, comissários, voos nós precisamos em cada um dos meses. Então, devo colocar aqui que esse 8.000, se nós fôssemos colocar uma unidade de medida dele, é HCV, horas, comissário, voo. Quantas isso aqui ficam disponíveis? Nós temos que cada funcionário, cada comissário experiente tem 150 horas disponíveis.
Então nós temos aqui 150 horas voo por comissário. E Y1 representa quantos comissários que nós temos. Então multiplicamos aqui por esse número de comissários experientes e vamos ter lá quantas horas de comissário voo nós temos equivalente. Tá? Então isso aqui é uma unidade um pouquinho diferente de pensar esse HCV aí, mas a ideia é de que nós temos aqui Y1 comissários e cada um desses comissários tem 150 horas de voo. Então, na verdade, aqui até não é simplesmente pegar e cancelar aqui, se nós cancelássemos esse C, seria pensar aqui o número de horas total de voo que nós teríamos e aqui ficaria só esse HV. Beleza. Quando nós temos um comissário que é contratado nesse mês 1, nós precisamos de 100 horas para treiná-lo. E de forma que essas 100 horas do treinamento, que é fornecido pelo comissário experiente, não ficam disponíveis para serem utilizados para voo por esses comissários. Então, o que nós temos aqui, se nós pegamos essa primeira parte, é quantas horas nós temos disponíveis para voo com Y1 comissários. Aqui é quantas horas nós precisamos de comissários experientes para treinar os novos comissários. De forma que esta expressão do lado esquerdo é quantas horas que sobram para os comissários experientes voarem. E isso tem que ser maior ou igual à demanda aqui desse mês. Tem que ser maior ou igual a 8.000. E a mesma ideia vale para cada um dos meses seguintes. Tanto é que nós vemos que a única coisa que troca é o índice de 1 para 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui faltou sair na cor, né? Mas esse 100 aqui, lembrando ali que é um parâmetro, também deixando aqui em azul. Aqui em azul tudo que é parâmetro, amarelo tudo que é variável. E o verdinho aqui para representar a nossa função objetivo. Tá? Vou voltar aqui com vermelho, verdinho aqui para representar a nossa função objetivo. Então, este primeiro bloco de restrições aqui que nós temos, o que ele está garantindo é que a nossa demanda de horas a cada um dos meses seja cumprida. Então, isso aqui é referente à demanda de horas para cada um dos meses. Agora, nós temos que analisar depois a nossa quantidade de comissários que está disponível a cada um dos meses. Vamos pensar aqui nesse lado direito que nós temos do segundo bloco aqui de restrições. Se nós pegamos Y1, se refere a quantos comissários estávamos lá no mês 1. Só que desses comissários, nós vamos ter que 10% deles, aproximadamente, pedem demissão. Então, nós temos aqui que Y1 menos 0,1 Y1. Só vão restar 90% deles, aproximadamente 10%, pediram demissão. Mas nós temos mais X1 comissários agora aptos para trabalhar, que são aqueles que foram contratados lá no mês 1. E quando nós pegamos e deixamos que essa expressão daqui, ela tem que ser... Opa, fiz besteira aqui, vamos voltar. Que essa expressão aqui, ela tem que ser maior ou igual a Y2, a ideia disso é fazer o aproximadamente 10% e trabalhar com o Y2 como sendo inteiro. Se nós pudéssemos ter uma quantidade fracionada de funcionários, o que nós faríamos seria trocar esse menor ou igual pelo igual. Mas nós não podemos ter essa quantidade fracionada.
Então, a gente coloca aqui esse Y2 relacionado com o Y1 com a desigualdade. A gente coloca essa forma aqui do menor ou igual porque nós não podemos ter funcionários que venham de alguma outra fonte. A maneira de nós termos os funcionários é pegando aqueles que não pediram demissão, mais aqueles que foram contratados. E daí, quando nós colocamos aqui que o Y2 é menor ou igual a essa expressão do lado direito, só por essa restrição, o Y2 poderia assumir algum valor pequeno. Só que ele não vai ser zero ou muito pequeno, porque nós precisamos aqui atender a demanda do período 2. E a demanda do período 2 depende, para ser atendida, da quantidade de comissários de voo que nós teremos. Ou seja, nós temos que esta informação daqui se associa lá com a restrição de cima. Esse valor do Y2 também influenciará aqui no lado direito dessa expressão referente a quantos comissários nós teremos lá no mês 3 e que influencia aqui o atendimento à demanda do mês 3. E assim por diante, de forma que todas elas estão amarradas. E uma outra alternativa seria ter valores de Y bem grande, porque se todos os valores de Y fossem super altos, o que ia acontecer é que nós conseguiríamos atender às demandas que foram aqui estabelecidas. Só que quando o valor de Y é alto, ele implica em aumentar o custo da função objetivo. Além de aumentar esse próprio custo aqui, que é lá dos 6.000 para cada um dos comissários, o comissário não surge do nada. Ele tem que ser contratado em algum momento. E se nós temos 60 no início, que é o que vai estar aqui definido, e por algum motivo, em algum momento, o Y3, por exemplo, fosse ser igual ao valor 120, em algum momento precisaríamos contratar esses novos funcionários. E daí isso implicaria em aumento aqui nesses valores de X. Então, esse sistema aqui todo que nós temos, ele funciona em conjunto para o atendimento às restrições que foram estabelecidas e também minimizando o nosso custo total. Então, aqui, voltando um pouquinho esses detalhes, esse nosso segundo bloco aqui de restrições, ele refere-se à quantidade de comissários, quantidade verdadeira de comissários disponível a cada um dos meses. Então, isso daqui é referente à quantidade verdadeira de comissários a cada um dos meses, né? Então, por isso aqui aparece ali uma restrição para cada um dos meses que nós temos. Uma coisa que é possível observar é que esta restrição nós poderíamos reescrever da seguinte forma, que Y2 menor ou igual, da mesma maneira que eu tinha colocado ali, Y1 menos 0,1 Y1 mais X1. Como o Y1 aparece duas vezes, podemos colocar em evidência, como sendo 0,9 vezes Y1 mais X1. Ou outra forma alternativa que nós poderíamos colocar é dizer assim, que Y2 é menor ou igual a 1 menos, vou chamar aqui de D1 vezes Y1 mais X1 e diríamos o seguinte, que este D1 ele é um parâmetro associado ao percentual de demissão no período 1. Aqui no exemplo, o percentual aproximado de demissão é igual em cada um dos meses, mas nós poderíamos ter percentuais aproximados diferentes em cada um dos meses. E daí traríamos aqui como parâmetro, pensando já um pouquinho mais em generalização do modelo.
tá? Então, isso aqui mais de curiosidade, aí pensando em generalizar o nosso modelo, mas que continuaria válido ali pensarmos dessa forma. E daí, para fechar aqui as nossas restrições, nós temos a informação de que essa quantidade verdadeira no período 1 é igual a 60, poderia substituir direto o y1 por 60 em cada uma dessas nossas restrições onde ele aparece, ou pegar e deixar mesmo ali como sendo essa variável de decisão, mas nós já estamos impondo que o valor dessa variável de decisão é exatamente igual a 60. E daí temos que essas variáveis xi e yi, elas são inteiras não negativas. E dessa forma, nós temos aqui a conclusão deste modelo. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.